Olá, alunos, tudo bem com vocês de projeto de vida? Então aqui eu inauguro o quarto bimestre. E aí como tema eu trouxe a seguinte ideia: nossas escolhas estão na balança. Trago também aqui um diálogo rápido do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela trava ali um pequeno diálogo que diz o seguinte: aonde fica a saída? Ela pergunta ao gato, que ri e diz para ela: depende, respondeu ele. De que depende? Disse ela. Depende de para onde você quer ir. Então esse simples diálogo nos diz muito, alunos. Às vezes a gente quer ir para algum lugar, só que a gente não sabe para onde a gente está indo ou não tem um lugar certo para ir. Então, quando não tem um lugar certo, qualquer lugar serve. Só que na questão do projeto de vida, a gente não pode estar jogado no mundo, a tal ponto que qualquer caminho serve. Nós somos seres inteligentes, pensantes e que projetam a nossa vida. E à medida que nós estamos projetando a nossa vida, obviamente que tem um caminho que nós teremos de trilhar, mas não por falta de opinião, por falta de ideia, mas sim que toda a conquista nossa, ela tem que passar por uma trajetória, por um caminho. Então que nós, enquanto alunos, jovens, no caso vocês, que saibam, cada degrau que irão passar para chegar até a sua conquista, ao seu sonho aí. Então esse diálogo aí da Alice no País das Maravilhas diz muito, Quando se diz assim, para onde você quer ir? Depende, Se você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Então pensar um pouco dentro dessa ideia e entrar aí na questão da aula dessa semana, que eu friso 3 coisas importantes, alunos. Primeiro, nós precisamos, para o nosso projeto de vida, ter o plano estratégico pessoal, ou seja, qual é o meu plano? O que eu quero ser? O que eu tenho de fazer? Aonde eu estou? O que eu já tenho mobilizado para chegar a esse meu sonho ou a essa etapa da vida? Segundo ponto, a importância do processo avaliativo na caminhada rumo à realização dos objetivos e dos sonhos. Eu sou capaz de me autoavaliar como eu estou na caminhada, o que eu já tenho feito, o que eu já tenho buscado para estar cada vez mais próximo daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo. Eu tenho que me autoavaliar também enquanto cidadão, enquanto indivíduo. Imagina se eu quero prestar um vestibular e ir para fazer uma faculdade de um curso X, só que nem sequer leitura e tempo de estudo eu deixo. Eu não me organizo dentro da semana, aí fica difícil. Então eu tenho que me autoavaliar como estou, o que eu tenho que se empenhar mais para chegar em determinado patamar do qual eu quero. Então tudo isso é necessário. E o terceiro aspecto é o papel do plano de ação no projeto de vida. O plano de ação nada mais é que um método, uma seta, um guia para dizer se você está no caminho certo ou não, se você desviou um determinado ponto, se você tem que voltar àquela determinada prática, ação do dia a dia, aquela rotina. Então, é importante se ter o plano de ação para realmente você perceber que está no seu projeto de vida ainda, Então, por isso o tema, fazer escolhas e se preparar para o futuro. As nossas decisões estão sempre na balança. Eu tenho que primeiro equilibrar as coisas que eu faço, pensando sempre no hoje, mas também projetando o amanhã, Na hora de fazer escolha, alunos, e bater o martelo para uma decisão, é comum se deparar com diferentes opções, até porque a gente não tem só uma escolha, não tem só uma alternativa, geralmente se apresentam muitas. Essa dificuldade em eleger o caminho correto, aquele que parece mais proveitoso ou aquele que se apresenta menos risco, é algo que se enfrenta o tempo todo. E isso é mais comum do que se imagina, pois isso está presente no cotidiano de todo mundo, não é só seu, não é só dele, mas é de todos nós aí que estamos vivendo, enfrentando os obstáculos que a vida nos apresenta. Então, dentro dessa ideia, por exemplo, quem nunca se perguntou várias vezes sobre o que fazer para ganhar mais tempo livre? Sobre qual é a melhor forma de abordar alguém para tratar de um assunto delicado ou para pedir desculpa a alguém sobre algo que não ficou bem explicado ou bem resolvido aí? Ou seja, o tempo todo existem escolhas a fazer. E o que muda é a complexidade delas, pois existem
umas que implicam mais decisões difíceis do que outras. As escolhas, então, e as decisões regulam o seu caminhar para a realização dos seus sonhos. Há escolhas que nos deixam mais perto dos nossos sonhos, assim como também há escolhas que nos deixam mais longe dos nossos sonhos. Podemos, por exemplo, alunos, escolher ficarmos indiferentes em relação ao que acontece ao nosso redor, diante dos nossos olhos, ou sermos gentis com as pessoas, exercendo nosso protagonismo e gentileza. Então, dentro dessa aula, dessa semana, é justamente isso, alunos. A gente pensar um pouco as nossas ações, perceber que nossas escolhas têm de estar sempre na balança. Eu tenho que equilibrar tudo aquilo que eu faço, que eu escolho e que eu me comprometo, porque isso vai determinar fortemente o meu futuro e o meu sonho. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.